Olá, tudo bem? A TV Câmara segue entrevistando os secretários municipais que fazem parte da estrutura administrativa da Prefeitura aqui de Jaú. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no plenário do Poder Legislativo o secretário de Meio Ambiente, Amilcar Marcel de Souza, mais conhecido como Cecel. Fica até difícil falar Amilcar para você, né, Cecel? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Ângelo. Obrigado a toda a população. Estou muito feliz de estar aqui, poder trocar algumas ideias sobre a pasta de meio ambiente de Jaú, passar a transparência, um pouco da nossa gestão. Vamos agora a uma breve apresentação para quem ainda não conhece o Cecel. Ele é formado em Engenharia Florestal pela USP, a Exalc USP, tem mestrado também pela USP Exalc e doutorado na área em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. Bom, o Cecel, ele já atuou aí ao longo da vida dele como professor universitário, foi consultor e auditor ambiental, trabalhou durante 10 anos na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e é o fundador do Instituto Proterra, que já tem aí uma atuação de 28 anos na área ambiental. É uma trajetória bem longa, dedicada ao meio ambiente, Cecel. Agora eu quero saber como é que surgiu esse convite do prefeito Ivan Cassaro para você ocupar essa pasta. Lembrando que você concorreu ao cargo de vereador nas últimas eleições municipais. Como é que foi receber esse convite? Como é que foi esse diálogo? Bom, esse convite eu fiquei muito feliz, fiquei muito animado, porque, como você disse, há muitos anos eu já venho atuando na questão ambiental e especialmente em Jaú de maneira voluntária. Muitos projetos que a gente desenvolveu aqui em Jaú, tanto com educação ambiental, como com recuperação de nascentes, matas ciliares, auxiliando vereadores, auxiliando ex-secretários municipais de meio ambiente de maneira voluntária. Poder estar à frente agora da pasta é muito gratificante, E mesmo a gente, vamos dizer assim, nas últimas eleições sermos de partidos, de coligações distintas, acho que o nosso partido é o Partido Jaú, que quer o bem da cidade, quer trazer o bem-estar da população. E eu fiquei muito feliz com esse convite do Ivan, que acho que ele trouxe o caráter técnico, e trouxe o Partido Jaú como o principal partido, a principal ideia. E com isso a gente agarrou com todas as garras, essa oportunidade e elaboramos um plano de trabalho, um planejamento estratégico, um plano de gestão ambiental para a cidade. Apresentamos para o Ivan e para o Tuco, que foi muito bem aceito e estamos aí agora executando ele. Você falou que concorreu por uma outra coligação, você é filiado ao PDT, concorreu pelo PDT, partido que hoje faz uma oposição ao governo do Ivan Cassaro, e foi a sua primeira candidatura, a primeira disputa eleitoral ao cargo de vereador. Ainda assim, houve esse convite justamente por conta desse caráter técnico. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, Eu disse aí 10 anos na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é um tempo bastante precioso, É uma experiência preciosa que agora é agregada também aqui para o município. Fora a sua atuação à frente do Instituto Proterra. Conta pra gente um pouco mais de que forma todo esse conhecimento vai ajudar a nossa cidade a evoluir nessa questão ambiental. Não, essas experiências que eu tive, ao longo da minha carreira, uma no poder público estadual e outra na sociedade civil. Isso é muito importante porque uma das formas da gente fazer a gestão pública é em conjunto com a comunidade, em conjunto com a sociedade civil, com todos os expedientes públicos, vamos dizer assim, burocráticos, administrativos, e ouvindo a comunidade, Então, o nosso trabalho vai ser, essas experiências da minha trajetória me deixam confortável para fazer esse tipo de execução, Nós estamos no Poder Executivo, de atender o público, as demandas públicas, as agendas legais que a gente chama, que são as obrigatoriedades da pasta de meio ambiente, somada com a agenda positiva, que faz parte também, que é aquela que a gente ouve a comunidade, tanto a comunidade dos bairros, a comunidade científica da cidade, entre outros atores sociais importantes. Então, me deixa muito confortável essas experiências que eu tive ao longo da trajetória para a gente poder fazer uma boa gestão ambiental em Jaú.
Bom, você elaborou um plano estratégico de trabalho para a Secretaria. E esse plano, Cecel, ele é baseado no programa Município Verde Azul. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais para a gente como é que deve ser a aplicação desse plano estratégico no dia a dia, na prática da Secretaria. Sim. Então, a gestão ambiental, né, seja para qual cidade for, ela é interdisciplinar. Ela envolve várias áreas, por exemplo, envolve segurança pública, envolve saúde pública, envolve educação, envolve as próprias questões diretas do meio ambiente, né, de fauna, flora. Então, o planejamento estratégico, ele buscou se organizar, a gente organizou para fazer essas ações integradoras, tendo como base uma política estadual chamada Município Verde Azul, que possui 10 diretivas ambientais, caixas de gestão, né, que envolve os municípios. E dentro dessas caixas de gestão ambiental, tem, por exemplo, a questão dos esgotos, dos resíduos sólidos, da biodiversidade, arborização urbana, qualidade do ar e assim por diante. Nós vinculamos 51 projetos. Nós estamos partindo, a partir de 2021, começando com 51 projetos, a pasta de meio ambiente de Jaú, distribuídas nessas 10 diretivas. Né? São projetos dentro da agenda legal, que são as obrigatoriedades da Secretaria, por exemplo, a coleta de lixo domiciliar, arborização urbana e por aí vai, e também a agenda positiva, que é aquela que a gente faz em conjunto com a comunidade. Certo. Então a gente está conectado com o sistema ambiental paulista, que é o mesmo sistema que está Campinas, que está Ribeirão Preto, está Botucatu, está Bauru, que são cidades referências, né, que são as melhores ranqueadas dentro do Município Verde Azul. Então a nossa perspectiva é que em pouco tempo nós vamos estar entre as melhores cidades do estado de São Paulo no quesito gestão ambiental. E com a aplicação desse plano estratégico e dessas diretivas, a população vai sentir no dia a dia dela a melhora no seu convívio social, nas questões ambientais, né? Naquela sensação de bem-estar. É por aí, né? É por aí mesmo. Então, assim, a gente vai atuando em várias áreas, né, dentro dessas 10 diretivas, e pouco a pouco algumas coisas vão ser muito bem observáveis pela cidade, né? Por exemplo, a reforma dos jardins, a limpeza pública, e outras a gente não vai observar, né? Por exemplo, a gente está seguindo um processo aí de adequação legal do aterro de entulho, por exemplo. São ações que a gente não vê, que são ações mais administrativas, mas que vai melhorar muita qualidade de vida de Jaú. Bom, para o pessoal de casa entender melhor o trabalho da Secretaria, quais são as principais ações, as principais áreas que vocês estão focando nesse primeiro momento? Né? A gente conversava ainda antes de iniciar a gravação que o primeiro trabalho é fazer com que a estrutura da Secretaria abrace esse projeto, esse plano estratégico, para que ele seja colocado em prática. Isso. Além disso, quais são as principais áreas que vocês estão atacando nesse momento? Bom, a gente tem um mês de janeiro, fevereiro e março muito intenso com o crescimento do mato. Período de chuvas. Período de chuvas. Então, a gente organizou uma logística para estar atendendo de maneira satisfatória. Mesmo sabendo que, como a gente diz aí popularmente, o cobertor não cobre tudo. Né? A estrutura que a gente tem de capina pública, ela não dá para atender todos os bairros e estruturas públicas de maneira satisfatória, por conta que cresce muito o mato. Mas a gente organizou uma logística para isso acontecer. Então, esse mês de janeiro e fevereiro, a gente fez uma grande limpeza em todos os postos de saúde, em todas as escolas e todas as outras estruturas públicas de atendimento ao público, juntamente com praças, áreas verdes, avenidas, canteiros centrais. Né? Então, a gente está trabalhando intensamente para a gente deixar a limpeza pública em ordem, sabendo que a limpeza pública ela tem a ver com a saúde pública, né? Com relação ao mosquito da dengue, com escorpiões, animais peçonhentos. Então essa é uma ação que a gente está trabalhando intensamente, né? Alguns arrastões também de limpeza, salvo engano aconteceu um arrastão que mobilizou inclusive empresas privadas que cederam caminhões.
Isso deve ser uma prática da Secretaria para tentar colocar a cidade em ordem? Isso, essa foi uma ação em conjunta com a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Então isso é muito interessante, o trabalho em conjunto com as secretarias, sabendo que no momento a gente tem ajustando uma contratação de caminhões catagalhos. Se a gente andar pela cidade hoje, né, a gente vai observar que é um serviço que ainda precisa melhorar bastante, porque a gente tem um contrato que venceu em novembro do ano passado e pelos processos administrativos, burocráticos, a gente não conseguiu ainda contratar. Então, por isso que a gente está usando a estrutura dos parceiros, né, da cidade, os amigos de Jaú, né, que estão querendo colaborar com a limpeza pública. Várias empresas estão colaborando com os caminhões. Então, teve o primeiro mutirão, estamos organizando o segundo mutirão até a gente regularizar esse serviço. A prestação de contas do trabalho da Secretaria também é algo que vai ser notado pela população. Vocês pretendem divulgar essa prestação mensalmente? Sim. Então, dentro da Secretaria, né, a gente criou uma Secretaria de Educação Ambiental, uma Diretoria de Educação Ambiental, onde que essa diretoria ela pensa nos processos de sensibilização e educação ambiental da comunidade, da nossa cidade. E dentro disso, ela produz os documentos didáticos de transparência pública. Uma delas são os boletins mensais, né, das diversas áreas, boletins da área da arborização urbana, da educação ambiental, da qualidade de água da cidade de Jaú e por aí vai. Mas tem um boletim que é muito interessante, que é o CEMEIA em números. CEMEIA é a sigla da Secretaria do Meio Ambiente, onde que mensalmente a gente vai estar prestando essa transparência para toda a cidade de Jaú dos serviços que a gente prestou, tanto da agenda legal, como a agenda positiva e também os atendimentos da ouvidoria. Então, por exemplo, quantos atendimentos que a gente fez, quantas toneladas de lixo que a gente recolheu, quantos metros lineares de calçadas foram varridas, metros quadrados de praças e terrenos capinados, projetos de educação ambiental realizados e por aí vai, né? Bom, na área de projetos aí nesses primeiros 6 meses, né, que a população vai sentir a diferença ou vai poder enxergar, muito se fala também da questão das praças, né? Vocês estão fazendo um diagnóstico, é um momento também, né, início de mandato, de fazer um diagnóstico da Secretaria. Você está fazendo esse balanço do que tinha de errado, do que pode ser melhorado, do que deve continuar, e esse diagnóstico é de forma geral, não só na área de praças, mas tudo aquilo que envolve a Secretaria de Meio Ambiente? Isso, então a gente tem feito dentro das áreas de atuação vários diagnósticos, né? Porque o diagnóstico, como um diagnóstico médico, por exemplo, né, um exame de sangue, que é um diagnóstico, a gente verifica quais são os problemas que a gente tem e o médico vai fazer as intervenções, né, vai dar o remédio certo para a doença certa. O diagnóstico na área ambiental é a mesma função. Então a gente está fazendo um diagnóstico, por exemplo, de todas as praças. A gente não sabia quantas praças a gente tinha na cidade. Então, se a gente não souber quantas praças, a gente não sabe o tamanho da zeladoria que a gente tem que fazer. Então, a gente já fez a quantificação, estamos estudando os instrumentos públicos de cada praça, se tem parquinho, se não tem, se tem iluminação, se o passeio público está bom, se não está, planilhando tudo e colocar num cronograma de zeladoria. Então, isso com o diagnóstico a gente consegue fazer uma boa gestão, a gente consegue direcionar recursos, a gente consegue ser mais efetivo no atendimento ao público. Claro que nós estamos vivendo um período de pandemia, os recursos são escassos, né? Está afetando a economia privada e afeta também a economia do setor público. Como é que vocês estão trabalhando com essa questão e não deixando de lado a aplicação do que deve ser colocado de fato em prática e que a população possa perceber a melhora? Então, o nosso principal instrumento para superar tudo isso é o nosso plano de gestão ambiental, né? Esse planejamento estratégico, porque com ele a gente consegue ser mais assertivo, né? É o nosso mapa, nosso guia de como atuar, e disso utilizando inteligência técnica. Então, com a própria estrutura da Secretaria, que é pequena, perto da demanda que a gente tem, sabendo que a Secretaria do Meio Ambiente hoje, na minha opinião, e agora vivenciando como gestor, ela é uma secretaria
estrutural da cidade, né, que merece mais atenção ao longo. A gente vai trabalhar para isso, né, para junto com os vereadores, junto com o Poder Executivo, a gente conseguir mais estruturas para poder atender a população e a gente otimizar, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando com cronogramas, com ordens de serviços específicas, estamos fiscalizando, analisando e monitorando o trabalho diariamente. Então é dessa maneira que a gente está buscando superar essas dificuldades no momento, que é dificuldades para todos, né? Mas a gente já tem tido alguns resultados positivos. A gente falou de praça agora há pouco, não tem como a gente falar também da estética do Jardim de Cima, da Praça Siqueira Campos. Vocês já estão tomando algumas ações com relação a essa questão estética da pintura? Eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa. Então, a Praça Siqueira Campos ela é muito especial, né? Ela tem toda uma história, ela tem monumentos importantes que representam a história da cidade e zelar por essa praça é muito importante. Então, como a gente teve uma intervenção recente que foi equivocada, né, da pintura da cor azul, a gente já fez um ofício para a Diretoria de Patrimônio Histórico e também para o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico nos informar procedimentos e protocolos para a gente fazer a restauração dessa praça. Então, desde definir a paleta de cores, procedimentos para a própria pintura. Então, assim, em breve a gente já vai ter esses protocolos e a gente vai estar fazendo as intervenções na Praça Siqueira Campos para recondicionar a situação original, né, da praça, com as suas cores adequadas e também aproveitando as reformas dos outros instrumentos. Por exemplo, o chafariz, que está com problemas estruturais, a gente já está fazendo a reforma, trocando alguns encanamentos. A parte do paisagismo a gente já está trabalhando também. As escadarias que estão com algumas partes quebradas, a gente já está com o molde, juntamente com a Secretaria de Mobilidade Urbana, fazendo os moldes para a gente repor as placas que estão quebradas. Então, assim, em pouco tempo a gente vai ter essa praça bonita de novo. A longo prazo, quando essas 51 ações ou 51 projetos estiverem a pleno vapor, funcionando na prática, todos eles aqui no município, o que a população vai sentir de diferente? Quais são esses projetos mais a longo prazo que o pessoal pode esperar da sua gestão, Cecel? Eu acho que assim, a longo prazo, eu acho que a gente se sentir pertencente à nossa cidade, né? A gente resgatar histórias, valores e sensações de amor, por exemplo, aos patrimônios das praças. A gente sentir, por exemplo, um mês de seca com menos fumaça, com menos queimadas, que são ações que a gente está trabalhando para, a longo prazo, a gente reduzir enormemente. A gente vai ter uma melhoria na qualidade das águas, porque a gente vai estar monitorando. A gente vai ter mais árvores para a cidade de Jaú. A gente vai ter mais condições de viver numa cidade mais harmoniosa e mais gostosa. Você falou das queimadas. Dá para dizer algo mais específico? Como é que vocês pretendem minimizar esse impacto das queimadas que, principalmente nos últimos anos, tem sido um problema bastante sério? Sim, não. Para essa caixa, né, que está dentro de uma diretiva chamada Qualidade do Ar, a gente criou um grupo de trabalho dentro da Secretaria, um grupo técnico. Chamamos a Defesa Civil, a Secretaria da Agricultura e também os bombeiros, e em breve também outros parceiros vão estar participando. Nós estamos elaborando o Programa Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Urbanos e Rurais. Então, com esse plano, a gente vai, a partir de abril, lançar uma grande campanha de fogo zero na cidade, campanha de educação ambiental, com tanto cartazes, como animações e vídeos, também como falas nas mídias sociais, WhatsApp, também nos meios de comunicação, que é a partir da prevenção, a sensibilização e educação ambiental. E se quando acontecer, de fato, um incêndio, a gente está preparado e organizado para combater. Então, em conjunto com a orientação dos bombeiros e defesa civil, a gente poder atuar
especialmente nos grandes incêndios, né, que podem gerar problemas para as estruturas físicas, né, no campo, né, na zona rural para os sítios ou na cidade. Esses terrenos que pegam fogo podem gerar problemas para as residências, né, ou como aconteceu ano passado. Sim. Já em algumas situações. Então, na área de fiscalização, a prefeitura tem como entrar? Então, juntamente desse plano está a fiscalização ambiental, que ela tem uma fiscalização própria da própria Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente definiu já protocolos, isso já está feito através de instrução normativa. A gente definiu os protocolos agora para os fiscais em como fazer a abordagem nesses casos, sabendo que é crime ambiental, então todo o terreno, e é responsabilidade do dono do terreno, então se for fiscalizado e constatado, ele vai ser autuado. E também na zona rural, em conjunto com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, a gente fazia atividades delegadas em conjunto com a polícia. Então isso já está organizado dentro desse programa de prevenção e combate aos incêndios urbanos e rurais. Bom, Cecel, a gente já está quase com o tempo esgotado aqui. Eu quero agradecer a sua presença. Gostaria que você falasse também sobre como a população pode ter acesso a esse plano estratégico. Você já divulgou em redes sociais, isso futuramente deve ir para o site da Prefeitura, vocês estão já elaborando essa intermediação, que é importante a população também conhecer esse projeto e ler todas as diretivas, toda essa estratégia que foi pensada para o município, né? O Plano de Gestão Ambiental, ele é um documento que nós produzimos, ele é público. Ele deve ser acessado por toda a população para a população se sentir segura e saber para onde que vai caminhar os próximos 4 anos a gestão ambiental da cidade. Inclusive, anualmente nós vamos organizar uma conferência municipal de meio ambiente, onde que a gente vai estar acolhendo ideias e sugestões para a gente anualmente monitorar esse plano, e ele está sendo avaliado e melhorado anualmente. Então, a gente já divulgou aí pelas mídias sociais da própria secretaria, que é o Facebook do Horto Florestal, mas também vamos estar divulgando no site da Prefeitura Municipal, disponibilizando para as pessoas baixarem lá o documento e terem em casa, né? Ou quem quiser pode entrar em contato com a secretaria também, né? Também, a gente pode disponibilizar uma via impressa e digital também diretamente com a gente. Bom, Cecel, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Para a gente encerrar, o que a população pode esperar do Cecel secretário e dessa nova gestão que assumiu o município? Bom, a população pode esperar que de um grande parceiro, de um grande amigo, que juntamente com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, né, porque o secretário ele só é a ponta do processo, né? A gente tem toda uma equipe. Contar conosco para a gente solucionar problemas, melhorar os serviços, prestar bons serviços públicos para a gente estar melhorando a nossa qualidade de vida. Tá certo. Nós recebemos hoje aqui no plenário do Poder Legislativo o Amilcar Marcel de Souza, o Cecel, secretário de Meio Ambiente aqui da nossa cidade. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até o próximo programa.